O Repórter Rio está entrevistando o candidato ao Senado pelo DEM, César Maia. Candidato, vamos falar agora sobre carga tributária. Na opinião do senhor, o brasileiro paga muito imposto? E se paga, o que o senhor pretende fazer e que mudança o senhor colocaria no sistema tributário? Olha, a carga tributária interna no Brasil, tirando fora as exportações que são isentas, é de 40% do PIB. Trocando em miúdos, 5 meses por ano, senhora, o senhor, todos nós, trabalhamos só para os governos. Para um país da renda do Brasil, essa é a maior carga tributária do mundo. Não pode ficar. Você pega um país como o Chile, por exemplo, um país de uma economia que é um exemplar para todos nós da América Latina, tem uma carga tributária na casa de 26%, 27% do PIB. Há necessidade de reduzir. Mas reduzir aonde? Reduzir para os ricos? Não. Reduzir para a folha de salários. Não é possível que as empresas paguem mais para os governos do que pagam para o trabalhador. Reduz aí, aumenta o salário do trabalhador. A redução para aqueles investimentos que produzem emprego. Essas são as duas linhas básicas de redução da carga tributária para que se aproxime dos 30%. Por isso eu vou lutar. Aliás, uma coisa interessante, é uma obrigação constitucional do Senado, constitucional, rever a estrutura tributária uma vez por ano. Quando é que ele fez isso? Nunca. Por isso que o Senado está assim. E a política econômica, prefeito, que o Senado também acompanha bastante. Você tem gostado? O senhor aprova, reprova? Qual a sua avaliação assim, geral? Absolutamente de acordo. Pelo amor de Deus, que o país atingiu uma maturidade. Às vezes fala assim, porque veio do governo anterior. Quer dizer que veio do governo anterior, tem pontos certos, se abandona? Eu acho que o governo do presidente Lula mostrou inteira maturidade em relação à política econômica. Fez ajustes, fez correções, ampliou o papel do BNDES, a política industrial, que praticamente não existia. Você passou a ter uma linha, um concorda, outro discorda, mas inteiramente a favor. Quer dizer, o Brasil hoje é um país crível no mundo todo. Começou lá atrás, começou agora, isso não interessa, é crível. E é crível porque hoje a democracia brasileira, ela afirma, independentemente de quem venha a ser presidente hoje, amanhã, daqui a 10 anos, as instituições democráticas estão rigorosamente garantidas. E é uma prioridade, para mim, na minha campanha no Senado, que no Senado se dê total garantia dessa continuidade de instituições democráticas sólidas, críveis. Bom, prefeito, reforma previdenciária, queria a sua opinião sobre o fim do fator previdenciário, que acaba reduzindo a aposentadoria, o valor da aposentadoria por tempo de serviço. Contra. Porque você vê só, a gente fala em reforma previdenciária e todo mundo só pensa em tirar provento dos aposentados e reduzir o que ganha os pensionistas. Aqui na Prefeitura do Rio, isso não aconteceu. Não apliquei aquela tal de taxa sobre os aposentados, mantive a paridade das pensionistas, não apliquei aquele redutor de 30%. Pensa bem, você vai lá na dívida ativa, aquilo que as empresas devem à Previdência, são, Neise, bilhões e bilhões de reais. Não se cobra essa dívida ativa? Vai se sangrar no bolso do aposentado? Não. Eu vou dizer, no Senado, todas essas medidas aí que tem uma grande exaltação, uma questão fiscal, e vai lá... Não, comigo não. Sou a favor rigorosamente contra esse fator previdenciário. Acho que o presidente Lula não devia ter vetado, não. Acho que ele vetou com muita dificuldade, porque não faz parte da natureza dele. Aquela pressão dos burocratas, dos tecnocratas, ele ficou com reajuste, que o Congresso aprovou, de 7,7%, e vetou. Eu acho que não, acho que a gente tem que defender os aposentados. Afinal de contas, pelo amor de Deus, todos nós, a única coisa certa que a gente tem, a gente vai chegar lá. Não vamos defender aqueles que precisam mais, para gasto com saúde, pelo amor de Deus, gasto com pensão que são irrisórias, contra toda a reforma previdenciária que chegue sangue ao aposentado. E a reforma política? Você é a favor dessa reforma política, do financiamento público de campanhas, por exemplo? Bem, esse sistema eleitoral nosso, isso é uma piada. Você pensa bem, você vai num país como os Estados Unidos, ou como a Grã-Bretanha, ou como a Espanha, ou como Portugal, como a Alemanha, como a França, o voto tem uma base distrital. O eleitor escolhe o seu candidato a deputado estadual ou federal naquele distrito. Um distrito britânico tem 40 mil eleitores, um distrito americano tem 600 mil eleitores. Agora o nosso escolhe aberto. Um eleitor nosso vai ter que, esse ano, aqui no Rio, escolher o seu candidato a deputado estadual entre 1000 candidatos. Bem, se ele tivesse na Espanha, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha, ele escolheria entre 5, 2, 3, conforme o número de partidos. Mesmo com essa estrutura partidária desorganizada nossa, ele teria que escolher entre 15, 16, 17. Tem que mudar. Agora, não dá para mudar tudo de uma vez. Porque aqueles que se elegeram com esse esquema vão querer manter esse esquema. Tem que ter um planejamento de mudanças graduais
para que se completem mais. Por exemplo, a gente tem uma necessidade de restabelecer a cláusula de barreira. Você não pode igualar partidos que têm uma representação sólida com partidos que são partidos de boutique, né? Então, coisas assim podem ser feitas e progressivamente, desculpe. Não, e o financiamento de campanhas, o senhor acha que seria uma forma muito mais democrática do que é hoje? O financiamento público. Tenho dúvidas, porque o dinheiro não virá, os panfletos não vão ser produzidos, quem vai contar quantos panfletos foram feitos? Quem vai saber se aquilo que as produtoras de televisão e de rádio estão cobrando é aquilo que estão recebendo? Eu fico com medo de você vir com financiamento problema da fiscalização, público, impossível, né? Você vir com financiamento público e ainda tem o dinheiro privado. Agora, se o sistema do voto brasileiro fosse distrital puro, distrital misto ou por lista, aí pode vir o financiamento público. Prefeito, deixa eu garantir aqui que a gente está fazendo essas perguntas para todos os candidatos ao Senado, é uma espécie de pinga-fogo. Eu digo, um tema polêmico que provavelmente o senhor se deparará com ele no Senado, se for eleito, e o senhor disse é contra ou a favor. Começando pela união civil entre pessoas do mesmo sexo. Você falou união civil, você não falou casamento. União civil. Casamento é um sacramento de Jesus. Vamos tirar a palavra sacramento. União civil entre pessoas do mesmo sexo? Sim, sim, claro, a favor. Liberação da maconha? Radicalmente contra. Pena de morte? Radicalmente contra. Redução da maioridade penal? Contra. Sabe por quê, Aziz? Porque nós temos esse sistema presidenciário que produz delinquentes, criminosos. Vai jogar jovens lá dentro desse sistema que está aí? Contra, claro. Descriminalização do aborto? Contra, pelo amor de Deus. Eutanásia? Eu fico até chocado quando eu ouço o ministro dizer que o aborto é uma questão sanitária. O aborto é dengue? É gripe suína? Pelo amor de Deus, é vida. E eutanásia, prefeito? Contra, radicalmente contra. Candidato César Maia, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Olha, quero reiterar meu agradecimento à TV Brasil. É a primeira vez que nós, candidatos ao Senado, temos essa oportunidade aberta, democrática. Isso daí é que permite o eleitor tomar a sua decisão. Eu tenho pedido sempre às pessoas que participam da minha rede na internet, meu site é cesarmaia.com.br. Todo mundo que participa da minha rede eu tenho pedido para acompanhar as entrevistas e digo, é assim que o eleitor pode decidir. Muito obrigado, TV Brasil, muito obrigado até em nome da democracia. Sou um político de muitos anos e tenho que dizer que é assim que a gente pode permitir ao eleitor que vote corretamente, em mim, em qualquer candidato. Porque a democracia nos leva a vitórias, às vezes a derrotas, mas ela nos leva sempre à vitória, quando o eleitor tem informação, tem consciência. Muito obrigado, TV Brasil. Candidato, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Obrigada, Aziz Filho, Neis e Marçal. Obrigado.